Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um inscrito aqui do canal me perguntou qual que era o site que eu utilizava para fazer as análises gráficas e como que eu configurava as médias móveis, e aí eu decidi trazer uma pequena série de 3 vídeos aqui para a gente aprender juntos aqui. Então nós vamos começar hoje aprendendo o que seria uma análise técnica ou análise gráfica de forma bem geral. Depois nós vamos trazer os indicadores, o conceito dos indicadores que eu utilizo, e depois nós vamos configurar tudo isso no site que eu utilizo para fazer análise gráfica. Ficou bem legal, tenho certeza que vai ajudar muito, e aí toda vez que a gente for fazer as análises gráficas nos vídeos, nós vamos falar a mesma língua, nós vamos entender junto tudo isso, beleza? Então vamos lá! Então vamos começar essa pequena série aqui que eu estou empolgado e feliz demais de trazer isso aqui, um novo estudo aí, a gente aprender juntos o que seria análise técnica, análise gráfica, configurar todos os indicadores que eu utilizo lá no site TradeView para a gente poder falar a mesma língua, para a gente poder analisar juntos daqui para frente todos os vídeos, porque a gente traz análise gráfica sempre em todos os vídeos. Espero que vocês gostem. Espero que eu possa esclarecer algumas dúvidas e ajudar de alguma forma. E vamos começar com o conceito de o que é análise técnica. A análise técnica é o estudo da ação do mercado, primariamente por meio do uso de gráficos com o objetivo de prever as tendências futuras dos preços. A análise técnica é a interpretação da ação do mercado para antecipar os movimentos futuros do preço. Então, ou seja, a análise técnica serve para a gente prever as tendências futuras de um ativo. A análise técnica é como uma regra lá da lógica proposicional, do raciocínio lógico que a gente estudou no 2º grau, que seria o seguinte: se isso acontecer, então faça aquilo, senão aquilo outro. Ou seja, se esse ativo chegar nesse ponto aqui do indicador X, Y, Z, então faça isso. Se ele não chegar aqui, faça aquilo outro. Basicamente, a análise técnica vai trazer isso para a gente. São decisões adaptativas que ela traz e é um processo de aprendizado próprio, contínuo, pois o mercado precede a análise técnica e a resposta. E a velocidade da resposta que o analista e o investidor dará ao mercado é o que importa no final das contas. Então, recapitulando, a análise técnica serve para prever as tendências futuras, ela é adaptativa e é um processo próprio contínuo. E o quanto antes a gente prever essa tendência, mais retornos a gente tem. E segundo John Murphy, entender o futuro compreende o estudo do passado. E quais seriam as pedras fundamentais da análise técnica? Suposições básicas que ela tem. Primeiro, pessoas agem e reagem de maneira previsível. Segundo, investidores são racionais e emocionais ao mesmo tempo. Terceiro, pessoas imperfeitas e não modelos perfeitos determinam o valor das ações. E quarto, mercados são eficientes, expressões primárias de valor público. Então, as pessoas agem e reagem de forma mais previsível, isso a gente consegue enxergar nos gráficos, no padrão histórico. Os investidores têm emoções embutidas dentro das suas atitudes também, isso a gente consegue enxergar nos gráficos. E as pessoas são imperfeitas e essas imperfeições a gente consegue também enxergar nos gráficos. Existem 3 premissas fundamentais que funcionam como pilares sobre os quais a análise técnica está sustentada. E quais são? Primeira delas, a ação do mercado desconta tudo. O analista técnico acredita que tudo se encontra na formação do preço. As diversas variáveis fundamentais dos analistas fundamentalistas, as políticas, as psicologias ou qualquer outra ordem estão, na realidade, refletidas no preço de mercado. Consequentemente, o estudo da ação dos preços envolve o conhecimento dos demais fatores necessários que a gente acabou de falar aqui. Então, estudar a análise técnica, automaticamente você estuda embutindo ali dentro do preço as variáveis fundamentais, as políticas, aquilo que está acontecendo no mercado, na política, na economia, as psicologias dos investidores ou qualquer outra ordem. Segunda premissa fundamental: os preços movem-se em tendência de alta, tendência de baixa ou tendência lateral.
E terceira premissa, a história sempre se repete e a gente consegue enxergar isso nos padrões gráficos anteriores. E quais seriam as vantagens da gente utilizar os gráficos? Ele oferece um histórico da ação dos preços, é um instrumento útil para o fundamentalista, porque o analista fundamentalista, o investidor de longo prazo pode utilizar, igual eu faço, a análise técnica para comprar em pontos oportunos, para comprar na baixa, reflete o comportamento do mercado, dá uma boa noção sobre a volatilidade de ativos. Por exemplo, aqui do lado a gente tem o gráfico da Petro 4, ou seja, da Petrobras, que é um ativo bem volátil, a gente conhece no mercado, e olha o tanto de curva que ele faz, aí um sobe e desce, sobe e desce. Então a análise técnica traz também essa noção da volatilidade do ativo, ajuda na implementação de estratégias de time, é o que eu falei anteriormente. Então, qual o time certo que você vai entrar? Você prefere entrar no topo aqui desse canal de tendência aqui, ou você prefere entrar aqui embaixo, na baixa? Eu prefiro entrar na baixa, não sei você. E ajuda também na administração do risco, ou seja, do stop. Por exemplo, aqui se você estudasse análise técnica, você poderia ter colocado um stop antes da queda de março de 2020. Isso é só um exemplo grosseiro, tá bom? E aqui eu coloquei aqui o gráfico da Petrobras diário, utilizando o MACD, um indicador que eu uso. Vou falar dele, vou detalhar mais, trazer o conceito desse indicador aqui mais para frente. E aqui embaixo o mesmo gráfico utilizando o índice de força relativa. Todas essas linhas vermelhas aqui são pontos que eu faria de entrada nesse ativo. Por exemplo, o MACD lá embaixo, cruzou azul por cima da laranja, juntamente com o índice de força relativa lá embaixo, nos extremos sobrevendido. Então, ponto de entrada para mim, aí tem médias móveis cruzando também, nós vamos ver tudo isso para frente, mas eu só estou mostrando, olha a quantidade de entradas que eu teria nesse ativo aqui, utilizando apenas a análise técnica. Gráficos de velas ou candlesticks, ou seja, eu vou trazer só esse tipo de gráfico aqui, que é o gráfico de vela, porque tem vários outros gráficos de linha, gráfico de barras, e eu utilizo esse. Então eu estou trazendo os indicadores, os gráficos, as configurações que eu utilizo para a gente depois analisar os gráficos ali de forma conjunta e a gente entender e meio que falar a mesma língua ali, tá bom? Então eu utilizo o gráfico de velas e eu vou trazer o conceito dele para a gente entender. O gráfico de velas ou candlestick é o mais antigo na análise técnica. Já no século 17, os japoneses já utilizavam os candlesticks na bolsa de arroz de Osaka e Dojima. Esses gráficos eles utilizam 4 dados básicos. Aqui você tem que prestar muita atenção, que é aqui que a gente vai aprender sobre eles. Preços de abertura, preço de máxima, de mínima e de fechamento. Então temos 4 dados aqui nesse gráfico de velas: preço de abertura, preço de máxima, mínima e fechamento. A área entre o preço de abertura e o preço de fechamento é interligada, criando um corpo ou uma vela. Se no final de um dia de negociação o valor do fechamento for maior que o de abertura, o corpo do candlestick será claro, branco, transparente ou vazio. Se o fechamento for menor que a abertura, esse corpo deverá ser escuro, vermelho, cheio ou preenchido. Vamos olhar aqui do lado. E aqui do lado eu trago o gráfico da Cash 3, da Amélios, empresa que fez IPO recentemente, e como que a gente enxerga esses padrões que a gente acabou de ver ali, esses conceitos do gráfico de vela. Esse aqui, por exemplo, essa barrinha verde aqui, a gente olha o seguinte, ela está vazia, está branca. Então, aqui seria o ponto de abertura e aqui seria o ponto de fechamento. Já quando ele fecha abaixo, seria assim, ó, fechado, escuro ou vermelho. Você pode configurar a cor que você quiser lá no site. Então, aqui seria o ponto de abertura dele, ele fechou abaixo da abertura. Aí vem o candlezinho vem fechado. E aqui embaixo a gente olha como que a gente lê essas barrinhas aqui. Então presta atenção aqui comigo. O barrinha do candlestick, sombra superior, corpo real, sombra inferior. Aqui seria o máximo do dia, o máximo do preço do dia, nesse pontinho aqui em cima, e aqui embaixo seria o mínimo do preço do dia. Como o candlestick aqui, o gráfico de vela, como essa velinha aqui está branca, transparente, então a abertura seria aqui embaixo e o fechamento seria aqui em cima. Agora, quando ela está escurinha assim, o que significa? Sombra superior, ou seja, o valor máximo do dia, sombra inferior, que é esse paviozinho aqui, o valor mínimo do dia, o corpo real dele,
E aqui a máxima, a abertura, então como ele está fechado, então a abertura veio em cima e o fechamento veio embaixo, e aqui seria a mínima do dia. Então basicamente entender o gráfico de candlestick ou gráfico de velas é esse aí, tá bom? É você prestar atenção na máxima, na mínima, na abertura e no fechamento. E agora a gente vai falar dos tempos gráficos. Então tem vários tempos gráficos e os principais são gráficos de curto prazo. Aí a gente utiliza normalmente gráficos de 5 minutos, 60 minutos ou de um dia, e eles são utilizados normalmente por day trade. Day trade são operações que você compra e vende um ativo no mesmo dia. Swing trade, que são operações de alguns dias ou algumas semanas. E aqui temos os gráficos de médio prazo, ou seja, de um dia, e o semanal, que eu utilizo como de médio prazo, e é utilizado normalmente por swing trade, e os gráficos de longo prazo, que seria semanal e mensal, e são para o position trade, para as pessoas que pensam no longo prazo. Então, você consegue configurar vários outros dentro desses intervalos de tempo aqui também, mas esses aqui são normalmente os mais utilizados. E agora nós vamos falar da tendência. Primeira coisa, quando você vai começar a fazer uma análise técnica, é escolher qual tipo de gráfico. Por exemplo, a gente escolheu o gráfico de velas e depois você tem que traçar a tendência do ativo para você saber se ele está no final de uma tendência, no início de uma tendência. Então vamos entender como que a gente traça essas tendências, os suportes e as resistências agora. Então, tendência, elas têm 3 direções. Quais são elas? Tendência de alta, ou seja, o gráfico forma topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa, ou seja, o gráfico forma topos e fundos descendentes. E tendência lateral, topos e fundos laterais. Quando você consegue enxergar a tendência, você já consegue traçar as linhas de suporte e de resistência, traçar as LTAs, que a gente fala que é linha de tendência de alta, LTB, linha de tendência de baixa, e aqui do lado a gente consegue ver as resistências e os suportes. Então, toda vez que o ativo chega num patamar, num teto, ele encontra uma força ali contra ele e recua, seria tipo uma resistência. Aí quando ele chega lá embaixo, no chão, no piso ali, encontra uma força empurrando ele para cima, seria um suporte. Então aqui seria pontos de resistência, aqui seria pontos de suporte numa tendência de alta. Já numa tendência de baixa, esses seriam os pontos de resistência e esses seriam os pontos de suporte. E numa tendência lateral, resistência aqui em cima e suporte aqui embaixo. Agora, como que a gente traça uma linha de tendência? É bem simples, presta atenção aqui comigo. A gente vai fazer o seguinte, você vai ver a tendência, vai ver qual tendência que está, se é de alta, de baixa ou lateral, e vai utilizar, por exemplo, para uma tendência de alta, o suporte, os fundos do gráfico ali, e você vai traçar uma linha do primeiro até o segundo fundo aqui, uma linha reta igual essa que a gente vai ver aqui, e quando tocar terceira vez nessa linha, a gente tem a confirmação da tendência, e aí pronto, a gente já sabe que tem uma linha de tendência de alta, e aí ela seria como um suporte dali para frente, tá bom? E romper esse suporte aqui é muito difícil quando a tendência é forte, e quando ocorre esse rompimento é sinal de reversão de tendência. Aqui a gente faz a mesma coisa para uma tendência de baixa, só que aí a gente coloca a LTB por cima, nos topos, você vai ligar um topo ao segundo topo, e aí na hora que ocorrer a terceira vez do toque nessa linha, nessa LTB, seria a confirmação, pronto. Temos a confirmação de uma tendência de baixa, e isso aqui seria uma forte resistência para ser rompida. E aqui embaixo, só para a gente enxergar no gráfico real, o gráfico da Petrobras, Petro 4, então a gente tem essa resistência muito forte nesse ativo que a gente percebe de março de 2020 da queda. Então o topo dela pré-pandemia é uma resistência, aí pode ver que quando o ativo chegou nesse topo de novo, nessa resistência, ele sentiu força ali, tinha uma pressão vendedora, ele recuou, aí depois tentou de novo, recuou. Tá vendo que é uma resistência muito forte para o ativo romper? Na hora que rompeu aqui também, olha o tiro que ela deu para cima. E aqui a gente olha o seu suporte, e aqui a gente conseguiu traçar uma tendência de alta, uma LTA perfeitamente, olha só.
Primeiro ponto a gente traça e liga ao segundo ponto. Ligou o segundo ponto, maravilha. Aí você estica a linha lá para cima. Na hora que tocar a terceira vez, a gente tem o que? A confirmação da tendência de alta e o ativo está numa tendência de alta no atual momento no gráfico semanal, um gráfico de médio prazo para longo prazo, igual a gente viu anteriormente ali, tá bom? Então, basicamente é assim que você configura uma linha de tendência e você enxerga as tendências de alta, baixa e lateralizada, tá bom? E nós vamos encerrar esse vídeo aqui por hoje, já está ficando longo. No próximo vídeo a gente vai trazer quais indicadores eu utilizo, os conceitos deles, como a gente analisa esses indicadores para saber se o ativo está sobrecomprado, sobrevendido, se ele está numa reversão de tendência. Tem ativos ali que eles são antecipadores de tendência, seguidores de tendência. Então a gente vai aprender tudo isso no próximo vídeo dessa pequena série aqui da análise técnica, tá bom? E eu espero você lá, espero que você tenha entendido o conceito geral da análise técnica aqui, das tendências que a gente trouxe, dos suportes, da resistência. E isso aí vai ser muito importante, que a gente vai fazendo passo a passo, montando os gráficos até chegar no final, no último slide, e a gente configurar tudo isso lá no site. E então é isso, gostou desse primeiro vídeo aqui? Já dá uma curtida e aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que aí você vai receber a notificação do próximo vídeo dessa pequena série que a gente está fazendo. Espero que tenha te ajudado um pouco. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!